Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de julho de 2024. A depressão pode nunca desaparecer. Maria Madalena Ntechausen. Elizabeth Tabbs enfrentou anos de grave doença psiquiátrica antes da série de sucesso. Parte 1. A série Ntechausen é um enorme sucesso no Brasil e no mundo todo. A produção mostra alguns dos momentos mais marcantes da Bíblia e conta com um elenco de peso. Um dos destaques é a atriz Elizabeth Tabbs, que interpreta Maria Madalena. Porém, quase que ela não conseguiu o papel. O motivo tem relação com os anos de depressão que Elizabeth viveu antes de participar de Ntechausen. Veja os detalhes. Elizabeth Tabbs sempre falou abertamente sobre sua saúde mental. Em diversas entrevistas, a atriz confessou que viveu uma longa batalha contra a depressão. Foram 3 longos anos convivendo com a doença. Durante uma entrevista no set de filmagens, Elizabeth revelou que não via um sentido em sua vida e que estava tendo um momento muito difícil em relação ao trabalho. Por conta da depressão, Elizabeth Tabbs não se sentia motivada a continuar na carreira artística. Ela já confessou que estava prestes a abandonar de vez a atuação, quando o seu agente a inscreveu para a audição de Ntechausen sem ela saber. Elizabeth se identificou com a personagem de Maria Madalena, mas confessou no podcast Act Up que estava muito triste no dia da audição, pois tinha medo de não dar certo. Ela revelou que chegou a chorar enquanto aguardava ser chamada e disse que, se não fosse escolhida para o papel, abandonaria de vez sua carreira. Porém, depois de um mês sem respostas, Elizabeth Tabbs foi escolhida para viver Maria Madalena, papel que mudou totalmente não só sua carreira como sua vida pessoal. Em entrevista para o Yahoo, Elizabeth Tabbs desabafou sobre a doença. A depressão pode nunca desaparecer, mas pode ser amenizada pelo amor, afirmou. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta uma mensagem do Espírito François de Geneve sobre a melancolia, que era a expressão usada antigamente para designar a depressão. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas, não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo ou provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Esclarece Allan Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo que a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida.
O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra, a certeza de que, abreviando seus dias, chega, precisamente, a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal, para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.